Novamente, então, bom dia a todas e todos. Meu nome é Ana Lúcia Lopes, trabalho no museu já há bastante tempo, há 15 anos, e hoje eu sou coordenadora do planejamento curatorial. Para nós é muito importante esse evento, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, porque nós estamos, a partir do ano que vem, ampliando o nosso trabalho de formação no museu. Um projeto de formação a partir do centro de formação criado este ano, que começou com um curso sobre quilombos e campesinato negro, dado pelo professor Flávio Gomes. Esse curso aconteceu quinta e sexta-feira, né? Mais conhecido como antes de ontem. Para nós é muito importante este evento aqui também, vai atualizar essa discussão sobre quilombo, não só sobre quilombo, né? Mas porque nós, como museu, temos um compromisso vinculado ao CISEM, que é o Sistema de Museus da Secretaria de Cultura do Estado, São Paulo, de ampliar o contato com a memória quilombola do Estado de São Paulo. Esse é um compromisso nosso, e nós temos feito, ao longo desses últimos 2 anos, algumas atividades fundamentalmente com o Quilombo São Pedro, no sentido de trabalhar com oficinas, com encontros, um trabalho de aproximação, para investigar, na verdade, a melhor forma, junto com a Associação do Quilombo São Pedro, de reunir a memória que esse quilombo já tem organizada, já tem gravada, porque a intenção é a criação do próprio Quilombo São Pedro, de um centro de memória e de uma atividade vinculada a um turismo controlado. Mas a questão é muito maior que essa, né? E nós estamos hoje, então, recuperando esse contato através do nosso programa e da nossa relação com o CISEM, Sistema de Museus de São Paulo, e para isso eu peço que o Rafael, que é o nosso coordenador de educação, apresente a mesa e o tema da mesa. Rafael. Bom dia a todas e todos. Antes de tudo, é um prazer inominável para a gente receber esse evento. Como a Ana bem disse, ele faz parte dessa primeira ação do nosso centro de formação, que esperamos que sejam muitas outras ações ao longo desse período que se inicia. O curso tem esse título, Quilombos e Campesinato Negro, e o seminário, então, é esse momento que a gente abre as reflexões do curso para o diálogo com as comunidades quilombolas que participam hoje também do seminário. Então, o seminário Quilombos e Campesinato Negro, a mesa constituída pelo professor Flávio Gomes, professor da UFRJ, autor de diversos capítulos de livros, publicações, artigos sobre esse tema. Eu sempre, quando vou falar do professor Flávio, oriento a leitura, principalmente de 2 obras, certamente eu não sei se ele concorda com isso, mas são as que eu mais gosto, que é Histórias de Quilombolas e A Hidra e o Pântano, 2, para mim, clássicos da historiografia brasileira, mas também uma publicação recente que é Mocambos e Quilombos, pela Claro Enigma, coleção Agenda Brasileira. Vejam essas publicações, elas são fundamentais. Então, o professor Flávio participa da mesa hoje, junto com o Denner Hector, do Quilombo São Pedro, faz parte da rede de quilombos do Vale do Ribeira, enfim, que, para quem conhece, é uma rede de quilombos bastante articulada politicamente, com turismo, projetos educativos, e a Andréia Mendes, da comunidade Baô de Campinas, que também vai compartilhar com a gente um pouco a história ali daquele espaço do Centro de Cultura, que é a comunidade Baô. A ideia é a gente pensar os processos de continuidade, permanência e ruptura dos quilombos no pós-emancipação e a construção o estabelecimento dessa noção de campesinato negro no Brasil, sobretudo nos séculos 20 e 21. Então, é um prazer recebê-los, lembrando que a atividade está sendo gravada, a gente pensou aqui 20 minutos, cada pessoa faz uma fala. Quem está aqui depois, quem está aqui presente no auditório pode perguntar, debater, comentar, mas o foco está no registro. Então, lembrando que vocês, todas as perguntas também serão registradas e vão fazer parte desse projeto. Então, um bom evento para nós. Quero já convidar, então, o professor Flávio, Denner e Andréia para a mesa. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. A gente pode sentar. Acho que, Andréia, você é melhor aqui, que você vai usar o Data Show, né?
Tanto faz. Eu queria propor que a gente começasse com a Andréa, depois o Denner e o professor Flávio em seguida. Pode ser? Tudo bem para vocês? Então, 20 minutos. É importante só lembrar sempre de falar no microfone, porque tá gravando. Tá bem? Obrigado. Muito boa tarde, muito bom dia ainda, né? Eu acabei atrasando. Então, antes de começar, eu gostaria de saudar a mesa, no professor Flávio, e no meu companheiro de lutas quilombolas, o Denner, e agradecer, né, o convite do museu, que já é um parceiro do nosso quilombo também há anos, né, dentro de toda essa caminhada para pensar tecnologias sociais. O Museu Afro está com a gente pelo menos uns 6 anos de caminhada juntos, né? Então é uma honra poder vir aqui representando o nosso espaço. Bom, eu gostaria de evidenciar, né, aqui publicamente, que quando eu falei, né, com o professor mais intimamente sobre o meu nervosismo de estar aqui ao lado, porque ele de fato é referência não só para mim, mas foi estudado por nós dentro do IBAO, porque para se entender o nosso espaço como quilombo, não é simplesmente pensar um lugar no contexto palmarino, né? Porque nós estamos dentro de um espaço onde esse termo, no imaginário das pessoas, é algo afastado da sociedade urbana. Então, as suas contribuições teóricas nos ajudaram muito, nos auxiliaram muito de pensar essas tecnologias sociais dentro do espaço urbano. Então, eu acredito que estar aqui, contar um pouco dessas experiências e a necessidade de pensar esses territórios como fortalecedores, né, dentro das nossas lutas, é muito necessário. Bom, o IBAO, ele é um instituto, chama Instituto Cultural Baobá de Cultura e Arte, e é ponto de memória e ponto de cultura. Nós recebemos esses títulos nós nos configuramos ponto de memória em 2007 e ponto de cultura em 2012. E a partir desse momento, né, nós começamos a traçar outros olhares para a memória, que até então era muito a memória material, e o imaterial sempre estava presente, porque nós somos um terreiro, nós somos um espaço de imaterialidade a partir da capoeira e das outras manifestações que surgem dentro desse território, mas nós não tínhamos essa noção dessa potência. O que importava para a gente era a materialidade. E aí, quando você aprofunda e você começa a conhecer as tecnologias sociais, você se entende enquanto patrimônio imaterializado. O IBAO, ele fez parte da construção, da salvaguarda da capoeira e do jongo no nosso espaço, no nosso território. Antes de falar, né, de pensar IBAO, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Campinas. Campinas é uma cidade do interior de São Paulo, com um pouco mais de 1 milhão de habitantes. Ela está dentro dessa concepção social preta como uma das principais do território aqui de São Paulo, porque nós temos uma população negra muito forte. Dentro da militância, também dentro dos movimentos sociais, nós temos nomes que são extremamente respeitados, como o do TC, como do Alceu, né? Então, são nomes de pessoas que estão dentro desse movimento, que dialogaram com Lélia, que dialogaram com Abdias Nascimento. Eu acredito que o professor, em certo momento, com certeza, também participou desses processos. Mas, antes disso, o que faz essa resistência acontecer em Campinas é uma Campinas marcada pelo racismo. Campinas foi considerada, o território de Campinas, que vem de Jundiaí, foram considerados
o último lugar a abolir a escravização no Brasil, né, o processo de escravização, e recebe o segundo título, que é o título de cidade mais cruel para com seus escravizados. Então, esses territórios que existem, esses quilombos urbanos que existem lá, é justamente a partir da necessidade de se entender como que uma cidade se constitui com uma população negra tão grande e perpetua o racismo de uma maneira tão severa até os dias atuais, né? Então, nós somos vários quilombos, aí vamos pensar mocambos, né, dentro daquele território, né, e com lutas muito semelhantes e, ao mesmo tempo, podendo ter as suas especificidades, né? Então, Campinas, ela teve a higienização central, fazendo com que essa população negra, ela vai para uma zona que nós chamamos, o outro lado da Anhanguera, o outro lado da rodovia. Isso significa as margens, novamente, da sociedade, né? Então, eles fazem a higienização do centro da cidade, traz esses espaços, essas famílias para essas regiões, e lá é onde estão concebidas os principais espaços de luta e resistência do povo negro lá. Nessa região está o Ponto de Cultura Ibaô, que surge desde 82, mas focado principalmente na cultura popular, e em seguida tem a Tainã, que já completa agora 30 anos de resistência nesse mesmo espaço físico, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, que está também em resistência há muitos anos, liderado por uma mulher, que é a Alessandra Ribeiro. Nessa casa nós temos o Jongo, que é um espaço de preservação da cultura popular do nosso povo, em especial do povo aqui do Sudeste, né? Então, essa é a constituição da cidade de onde eu estou representando aqui, esse quilombo, esse mocambo, nesse momento. Aqui, não sei se eu vou conseguir... Esse é o nosso símbolo, né? O Ibaô, ele vem do próprio baobá, e esse símbolo são as iabás e são os capoeiristas, porque o ponto de memória Ibaô, ou Ibaô, nós somos constituídos principalmente pelo matriarcado, né? Quem alicerça o nosso espaço é uma Ialorixá, que se chama Ibereci, e eu, Alessandra e o Davi. Então, é um homem e 3 mulheres aí nesse caminho, e muitas outras mulheres. Nós somos, eu acredito que 70% da população, e aí vocês vão poder ver nos registros fotográficos o que eu estou falando, tá? Aqui eu quis trazer um pouquinho, né, do que eu havia falado para vocês sobre como que se fundamenta esse espaço, né? Então, o Instituto Baobá, ele foi fundado em 2007, mas se inicia desde 82, dialogando, né, com diferentes formas de reconstrução e ressignificação de referências afro-brasileiras, como o professor aqui, né, tanto na nossa comunidade, né, e assim a gente poder observar tudo isso e perceber o nosso pertencimento identitário. Quando a gente pensa uma comunidade que a maioria é preta, e essa comunidade não tem essa identidade bem resolvida, nós sabemos que nós temos um problema aí para resolver. E aí, então, nós trabalhamos nesses pilares aqui, que é preservar esse território. Acho que o principal caminho, a partir de 2007, quando nós tomamos consciência que o território também, além de ser um patrimônio material, ele é imaterial, nós temos o objetivo também de multiplicar esses saberes e de formar protagonistas. Então, o público principal que nós atuamos é a juventude. Nós trabalhamos com diversos atores sociais dentro do nosso espaço, mas o nosso público principal é a juventude. É a juventude entender a necessidade de pertencimento àquele território. Um território que muitas vezes você é obrigado a omitir, né, que faz parte, para poder você se fazer
presente dentro de uma sociedade racista, classista e tudo isso que nós já conhecemos. E atuamos a partir de quais frentes, né? Então, nós semeamos, né, em todas as frentes praticamente. Então, diversas múltiplas linguagens, né? Então, tem o Davi, ele é um mestre de capoeira. Eu sou, por formação, artista visual. E dentro do IBAO, eu sou coordenadora de projetos artísticos. Então, a minha função é formação e a multiplicação das múltiplas, o diálogo das múltiplas linguagens artísticas a partir desse território. E aí, durante toda essa trajetória nossa, nós já vivenciamos de espaços culturais, né, e aí apresentando danças, capoeiras, diversos eventos como saraus, encontros diversos, mas, para além disso, vários momentos de formações, como o seminário Canjerê Cultural, cine debates, que é muito comum acontecer nos nossos lugares, palestras, e aí sempre buscando parcerias como Museu Afro Brasil, IFAM, IBRAM, e fazemos parte, constituímos, desde o início da formação, do processo de museologia social aqui da região sudeste. Então, nós compomos o início desse processo e fazemos parte da rede de museologia social também, que é o que nos ajuda, no início, fazer o inventário participativo desses espaços culturais dentro do nosso território. Esse aqui é o que eu chamo de Canjerê Cultural, que nós chamamos de evento Canjerê Cultural. É um seminário de patrimônio material que acontece normalmente de 2 em 2 anos. Esse aqui, essa cena, é a única que não é dentro do nosso território, porque o seminário ele acontece por uma semana. Então, ele é em parceria com diversos outros territórios. Então, esse que está acontecendo aqui é na PUC Campinas. Foi um momento que nós pegamos os nossos artefatos de dentro do terreiro e mais de dentro do nosso quilombo, de dentro do IBAO, e levamos para a PUC, para as pessoas acessarem esse território. E aqui foi uma dessas mesas com a presença do pessoal do IFAM e do IBRAM, lá em Campinas. Aqui é o IBAO. Esse é um dos eventos formativos que nós desenvolvemos nesse território. Esse evento foi um encontro de mulheres negras para discutir os corpos racializados, principalmente pensar a estética feminina e racismo, né? Então, a partir desse lugar. Esse aqui foi um encontro, esse aqui, na verdade, foi uma sessão de espaço para as meninas do movimento Crespas e Cacheadas da nossa cidade, que foi uma honra recebê-las lá para discutir temas que são extremamente importantes, que também é olhar para si e se achar importante, né, a partir da estética. Então, dialogou muito com o que nós havíamos feito anteriormente e que foi liderado justamente por uma dessas moças que participaram do encontro. Esse aqui foi uma formação, foi um encontro de estudantes negros e negras lá na nossa cidade, lá no nosso espaço. Esse encontro ele compôs estudantes da região de Campinas, graduandos e também secundários. Foi um encontro que durou um final de semana inteiro e discutindo diversas temáticas também. Então, aí tinha debates no campo da filosofia, da arte, da antropologia. Tivemos um conteúdo bem diverso e a participação também de diversas instituições para refletir a partir desses lugares. Aqui é aquele mesmo encontro, mas a segunda edição do primeiro que nós passamos lá.
Para além das formações, o que também já foi pontuado lá, né, nós também tentamos preservar o que nós já aprendemos dos nossos. E aí é sempre por esses lugares, né, é na prática. Então, aqui é uma aula que nós temos dentro do nosso ILE, que é o afoxé, é o Inautiomi, o nosso afoxé, e aqui é um dos ensaios do afoxé dentro da nossa casa. E processos formativos, aqui é a presença da Diane e de outra parceira querida nossa, que é a Cidinha da Silva, e os idealizadores do IBAO. Então, é a Alessandra Gama, que hoje ela está seguindo uma outra caminhada, ela não está mais com a gente, fisicamente ela está morando em Goiás, e o Davi. Então, agora, eu e Davi seguimos com outros atores aí que nos auxiliam, né, muito potentemente, inclusive. E esse é o outro grupo que nós temos, que é o nosso pessoal da percussão, que é aberta para toda a comunidade, qualquer pessoa pode ir participar desse momento e não tem nenhum tipo de custo. Esse é um outro momento importante, que foi quando nós recebemos o povo Cariri Chocó. Cariri Chocó, eles têm uma luta muito forte, né, por território lá na Alagoas. E aqui em São Paulo, especificamente aqui na cidade de São Paulo, tem um número muito grande deles como indígenas urbanos. Eles vêm para cá justamente buscando esse sustento que lá eles já não têm mais. Infelizmente, eles não têm terras, o lugar que vivem não dá mais para se sustentar. Então, ele vem todos os anos para cá e é um parceiro, nós somos parceiros deles, propomos atividades para potencializar essas ações. Aqui, novamente, Esse aqui é um dos eventos mais importantes da nossa casa. Ele se chama Balaio das Águas. Ele está vai entrar agora na 10ª edição. Esse evento, ele faz parte do calendário da nossa cidade e ele movimenta aí mais de 3.000 pessoas durante o dia na nossa cidade. É um evento para Iemanjá, ele acontece sempre na véspera, né, do 2. E recebemos diversos grupos, em média 10 grupos de cultura popular se apresentando nesse território. E o nosso carro-chefe, onde tudo começa, que é na capoeira, né? Que é onde nasce de fato esse espaço e onde tudo se potencializa. E aí eu coloco essa pequena chamada do Davi, que é na vida como na roda, é preciso gingar sempre. Então, quilombo, a nossa ideia de quilombo é pensar o lugar não apenas como um espaço que aglomere pessoas. Nós precisamos potencializar esse espaço. Nós estamos num território urbano e nós sabemos que todas as pessoas que estão ali têm potências, elas precisam ser trabalhadas, né? Então, as tecnologias sociais e os equipamentos tecnológicos, eles fazem parte do nosso trabalho. Então, o diálogo entre eles é extremamente importante. Então, não adianta uma tecnologia social se você não domina uma ferramenta tecnológica. Então, eu acredito que o IBAO ele faça diferença dentro daquela comunidade por visar, né, potencializar esses diversos espaços e não limitar esses jovens a olhar para os espaços culturais, urbanos, como espaços apenas de aglomeração de pessoas pretas, né? Nós precisamos formar essas pessoas, nós precisamos apresentar para essa pessoa que ela pertence àquele território, e pertencer àquele território não é ruim. Pertencer àquele território é você saber que você é composto por ele, né? Eu acredito que eu tenho a minha mãe de santo, que é em um outro território, dentro de um assentamento sem terra, ela fala que sem terra nós não somos nada. E é isso que eu tento dizer, né, sempre para os jovens dentro daquele lugar. Essa é a nossa terra e nós precisamos gostar dessa terra, nós precisamos cuidar dessa terra e nós precisamos gerir essa terra da melhor maneira possível.
né? Eu acredito que se a gente tem esse entendimento, ninguém nos tira esse legado, né? E nós poderemos multiplicá-los com o passar dos nossos anos, de geração a geração. Eu acredito que é isso. Muito obrigada. Aqui eu deixo os contatos também. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Denner, sou quilombola, sou do quilombo São Pedro, localizado aí no município de Eldorado, Vale do Ribeira. Alguns conhecem, né, aqui essa região. Estou aqui em São Paulo há 4 anos, né? Saí lá do quilombo em busca de um sonho, de me formar. E estou terminando a faculdade, né? Estou me formando em Ciências Contábeis. Quinta-feira agora foi minha apresentação do TCC, né? Graças a Deus deu tudo certo. Continuando, gostaria aqui de saudar a mesa, né? Com quem eu participo, a Andréia, né? Do Quilombo Ibaú, o professor Flávio aqui, onde também me falaram muito bem dele, né? É uma referência aí no estudo do quilombo. E parabenizar a todos da coordenação, a vocês que estão aqui presentes, né? Por esse espaço mesmo, né? De a gente estar aqui podendo trocar esse diálogo, né? Trocar figurinhas, né? Como a gente usa esse ditado, né? Eu fiquei aí com a tarefa de falar um pouco do quilombo, né, um pouco da nossa realidade lá do Vale do Ribeira. Quando eu vim aqui para São Paulo, e às vezes eu participava de reuniões, né, e eu comecei participando da Educafro, não sei se todos conhecem, se chama Educação, Cidadania, Afrodescendentes e Carentes, né? Minha bolsa na faculdade foi por ela. Então, a gente sempre tinha esse espaço para estar falando com outras pessoas. E, no momento da minha apresentação, eu falava, eu sou Denner, sou quilombola. Aí eu perguntava, vocês sabem o que é quilombo, o que é ser quilombola? Muitas pessoas nem sabiam, né, o que é quilombo, o que é isso, né? E a minha explicação eu falava, são pessoas, né, que no tempo da escravidão fugiam para áreas bem distantes, né, para matas, e formavam comunidades, né, formavam vilas. E nesses lugares as pessoas tinham a liberdade que nas fazendas eles não tinham, né, por apanhar muito, né, apanhar por nada, né, qualquer coisa apanhava, né. Tem um filme que eu acho que alguns já assistiram, que retrata bem isso, que é 12 anos de escravidão. Não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam. É muito bom mesmo, né? Retrata muito bem essa questão da escravidão. Só para continuar, às vezes eu vou dar uma pausa aqui, que eu anotei por tópicos, tá? Só para mim não me perder no meu resumo aqui. Mas antes da gente entrar nessa questão do quilombo, a gente precisa voltar um tempo atrás, né? Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, né? Pela princesa Isabel, mas só em 1988 que os direitos mesmo, a titulação, a demarcação de terras foram assegurados aí, né, pela Constituição Federal. Mas pelos nossos estudos, né, pelas nossas conversas, a gente sabe que não foi assinado assim de boa, né? Teve tudo uma luta, né? Já tinha movimentos abolicionistas, né, nessa época. Então teve uma pressão, né, das pessoas que já eram escravizadas, né?
Quilombo São Pedro, por exemplo, ele tem uma figura muito importante do Bernardo Furquim, que é conhecido como Negro Liberto, né? Então, ele, antes da assinatura da Lei Áurea, o quilombo já era considerado liberto, né? Então, houve muita pressão mesmo, né, para que acontecesse a libertação, né, do nosso povo, né? O que a gente sempre fala lá no quilombo, né? O quilombo, o que caracteriza o quilombo? O que caracteriza o quilombo, a gente sempre fala que é o território, né? Sem o território, não tem como ter o quilombo, né? O território, ele é carregado de ancestralidade, né, ligado às questões de memória, às nossas práticas, né? A gente não considera o quilombo, o território, como um pedaço de terra cercado. Não é só isso. É mais que isso, né? No quilombo, você tem árvores, você tem rios, né? Você tem as roças, você tem pássaros, né? Você tem animais, né? Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. Voltando, recentemente, nós como quilombolas, a gente sempre tem que estar em resistência, né? Sempre temos que estar em resistência, né? Se vocês perceberem, os quilombos, eles sempre são em áreas estratégicas, né? Geralmente sempre tem uma entrada única, né? E atrás de montanhas, né? Áreas estratégicas mesmo, né? Que na época, como eram atacados, tem que ter só uma entrada, assim. Geralmente a maioria são assim, não todos, tá? E até hoje a gente tem que ter muito cuidado. Recentemente teve um partido político, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a 3239, julgando que os nossos direitos conquistados na Constituição, de titulação, demarcação de terras, era ilegal. Mas a gente, na votação aí do STF, a gente ganhou. Só que também a gente sabe que teve todo um estudo, né? Não foi por livre e espontânea vontade assim, deles, né? O Frei Davi, que é responsável pela Educafro, que eu participei, teve participação, né? Conversou diretamente com os ministros, e teve outros movimentos negros também, né? Que a gente sabe que participou disso. Falando assim do Vale do Ribeira em específico, a gente também tem uma luta histórica lá, né? Na questão das barragens. Tem o Rio Ribeira de Guape lá. Tem o projeto de barragens, né? São 4 barragens, né? Então, há mais de 30 anos aí o nosso povo luta para a não construção, porque se construído, alagará aí as nossas escolas, né? Atingirá nossas famílias, as nossas crianças, as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, nossos amigos, enfim. É uma luta que é muito importante, e nós como quilombolas indígenas, né, ribeirinhos que estamos lá, não temos deixado acontecer. Outro ataque assim, que a gente vem sofrendo, o governo do Estado, o ataque assim no é bom sentido, tá? Não é tão complexo, mas são coisas que assim, podem prejudicar o quilombo. O governo do Estado de São Paulo, ele fez um projeto para entregar as unidades de conservação, né, para iniciativas privadas, né. E lá na nossa região a gente tem a Caverna do Diabo, né, que é um exemplo que é muito conhecido.
E, o que isso quer dizer? Que tira o direito um pouco de nossos quilombolas, né, porque lá é administrado pelos quilombos, né, por pessoas quilombolas, e passa para uma iniciativa privada, né. Então, nós teria muita dificuldade de brigar de frente com eles, porque envolve muito dinheiro, né. Como que nós quilombolas, numa realidade mais humilde, vamos brigar com uma empresa que tem um capital muito mais alto, né? Então é muito difícil a gente brigar, mas continuamos aí na resistência, né? Falando um pouco das histórias aqui, pelo menos do quilombo lá, dos quilombos lá, nas décadas aí de 70, 80, 90, os nossos, quando eu falo assim, nossos pais, são as pessoas desse período de idade, tá? Por exemplo, 40, 50 anos, 60 anos. Nesse período, muitas dessas pessoas tiveram que sair do quilombo por sofrer, né? Qual que era a fonte de renda? A agricultura, né? O trabalho na mata, né? E para isso, geralmente, a gente precisa fazer queimadas, né? Roçadas, e eram multados, né? Nossos pais eram multados, sofria também ataques aí dos fazendeiros, né? Então, enquanto não tinha uma lei que reparasse isso, os nossos quilombolas teriam que buscar opções aí em outros lugares, né? Muitas pessoas foram para Iguape, Santos, São Paulo. Depois de um tempo, voltaram, né, para as comunidades. Depois poderia fazer a roça, né, junto com os órgãos responsáveis, né? E aí, geralmente, quando eles proíbem que a gente faça a roça, você proíbe muitas coisas. Não é só proibir de fazer a roça. Você proíbe o mutirão. A gente chama, né, o puxirão, né? Que é o quê? Que é quando a gente vai lá na roça, né? Numa roça de arroz, numa roça de milho, numa roça de feijão, a gente vai colher isso, vai plantar. A gente aprende muito lá. A gente aprende com os mais velhos, né? Tudo isso, né? Que a gente mais novo, às vezes, a gente não sabe. E eles passam muito conhecimento mesmo para a gente. Além disso, né? Sempre, geralmente, nos puxirão, né? Que aí tem um almoço, tem a conversa, às vezes tem dança, né? E, de um tempo para cá, isso acabou, né? Mudou bastante o tema. Mudou muito essa forma, né, de puxirão. Isso é uma pena, né, porque a gente tenta resgatar essas questões. O Vale do Ribeira, né, é uma das maiores áreas aí de vegetação, né, de Mata Atlântica aqui do estado de São Paulo. Grande parte disso é por preservação também do povo que está lá, né? O povo quilombola, indígena, os caiçaras, né? Os povos tradicionais. A maioria dos quilombos, né, são divididos em associações, né? De lá. Tem a diretoria da associação, e essa diretoria, junto com a associação, ela coordena os grupos de trabalho. Tem o grupo de trabalho de turismo, o grupo de cultura, vários grupos de trabalho lá. Tem um exemplo do grupo Puxeirão Bernardo Furquim, que é um grupo que a gente tem lá, que busca isso, né? Busca o resgate de algumas coisas, né? Tanto da capoeira, né? De algumas danças, né? O Luiz Marcos, né? O Luiz Quetu, acho que alguns conhecem aqui. Ele é uma pessoa bem representativa nesse sentido, né? Uma pessoa que até me indicou para vir nesse evento, né? Então, ele é uma pessoa que puxa bastante isso. Lá na nossa região, no Quilombo São Pedro, Ivaporanduva, nos outros demais quilombos lá, infelizmente, a gente é um pouco abandonado pelo município, né? Pelo estado.
pelo governo federal. A gente tem diversos problemas aí com estradas, né? Com balsa, né? A gente às vezes precisa passar da balsa de um lado para outro. Quando acontece um problema na estrada que dá acesso até o quilombo, a gente tem que ir lá na prefeitura e brigar mesmo, né? Senão eles não vão arrumar a estrada. As nossas crianças aí, geralmente os quilombos lá, a maioria estuda até a 4ª série, depois eles têm que ir para outro quilombo, né? Que vai até o 3º colegial. Problemas assim na questão da saúde, né, dificuldades com médicos, né, raramente vai os médicos lá, temos que ir para a cidade que se localiza a mais de 60 quilômetros. Então, esses são só alguns problemas lá, né. A principal fonte de renda do nosso quilombo, quanto dos outros lá, o Quilombo São Pedro, e o Ivaporanduva, o Galvão, Nhunguara, Sapatu, agricultura, a venda dos produtos aí da banana, do palmito pupunha, né? Então a gente tem esses produtos lá, que é o mais forte, e a gente vende, temos as cooperativas, né? Então essa é a maior fonte de renda, né? Temos também alguns aposentados, né? Pensionistas aí, concursados, isso que alguns comércios também, né? E isso que move um pouco a economia lá do nosso quilombo. Temos as nossas festas tradicionais também, né, que a do Quilombo São Pedro há mais de 80 anos, temos a do Vaporanduva também, a mesma coisa para os outros quilombos. Danças tradicionais, temos a mão esquerda, a Nhamaruca. A dança mão esquerda é mais caracterizada no São Pedro mesmo, a Nhamaruca no Quilombo Sapatu. Temos a capoeira, né, do grupo Puxirão Bernardo Furquim, que eu já falei, também na presença do Luiz Marcos, né, que puxa essa questão. O museu aqui, junto com algumas pessoas, tem o trabalho lá do museu que a gente está construindo, até falei com algumas pessoas, que é a casa do meu finado avô, né, é uma casa de pau a pique, né, uma casa mais antiga da comunidade. A gente buscou colocar as coisas as coisas mais antigas da comunidade. Temos serrote, né, que, segundo as histórias, era usado pelos escravos. Então, é bem bacana, assim, vale muito a pena conhecer. Mas também tivemos muitos avanços, né, mas avanços com muitas lutas, né. Nada foi de graça. Conseguimos orelhão, conseguimos quadra, conseguimos internet, conseguimos campo. Então, mas precisamos avançar muito. Mas até agora conseguimos boas coisas, né? Falando de mim para o Quilombo, eu tenho uma relação muito boa com eles, né? Que até então eles me indicaram para esse evento. Eu saí do Quilombo São Pedro em busca de estudar e de me formar. No começo, eu saí pensando só em mim, né? Mas aí, depois eu vi que é muito mais do que isso, né? É muito mais de você sair do seu quilombo para você buscar coisas só para você, sendo que você pode ajudar os demais e necessita, né? Os quilombos, pelo menos de lá, necessita de um conhecimento técnico, né? Para unir com o conhecimento tradicional, né? Eu mesmo não valorizava os mais velhos quando eu morava lá. Mas depois que eu saí para cá e eu volto para lá, eu valorizo muito, porque eles têm muito conhecimento mesmo, né? Eles têm muito conhecimento. E, tem muitos senhores que fazem artesanatos, né? Então, quando ele morre todo aquele conhecimento com ele, né? Enfim, se ele não passar, vai se perdendo. E dificilmente vai recuperar, né? Então, é isso, né? Todos lá torcem por mim e eu também sempre procuro ajudar o quilombo, não só o meu, procuro aí ajudar os outros, né? De alguma forma. Acho que meu tempo está acabando aí, vou cumprir o horário. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com
com esse evento, né, a minha fala. Desculpa, eu posso estar um pouquinho nervoso, às vezes a gente erra em alguma coisa ou outra, mas eu agradeço a cada um que está aqui, o professor, né, é um prazer estar conhecendo ele, a nossa companheira ali. Enfim, essa é a minha fala. Obrigado a todos. Bom dia a todos, né? Queria saudar também essa mesa fantástica, que me fez conhecer mais sobre o Quilombo, com a Andréa, com o Denner, enfim, né? Agradecer a presença de todos, principalmente o museu, que me convidou para esse curso, né? Quinta e sexta-feira, e agora esse evento aqui também. Queria agradecer a Rafael, a Ana, a Renata e toda a direção do museu, tá? É uma experiência fantástica poder alguém, né, os dois foram muito generosos em fazer referência, no caso, ao meu trabalho, e eu queria chamar a atenção que meu trabalho simplesmente é um trabalho de arquivo. Então, praticamente até eu começo a estudar Quilombo desde a graduação, tenho uma experiência pessoal, a minha família é toda ela por parte de pai, especialmente descendente de escravizados dos monges beneditinos, em Campos de Goytacazes. Então, já na minha infância, na década de 70, quando eu visitava Campos, eu via muitas histórias dos meus avós. E aí eu até brinco um pouco com meus colegas acadêmicos, porque todos nós temos influências teóricas. Então, de fato, há uma influência muito grande teórica em termos historiográficos dos anos 80, com a história social, Thompson, e toda uma historiografia da escravidão, mas eu diria que eu, teoricamente, fui influenciado um pouquinho antes com os bailes de soul music, James Brown, música negra. E aí, quando eu demorei a entrar na universidade, eu já entro na universidade relativamente velho, quer dizer, hoje eu tenho recebido alunos lá na faixa do... Eu até brinco com meus alunos, já pergunto logo hoje, quando começa um curso, quem é do século XXI? Porque tem gente... Pessoal, desculpe, mas eu sou um cara do século passado. Então botaram um cara do século passado para dar aula para vocês, né? Mas eu comecei logo eu entrei velho na universidade, entrei com 22, demorei muito a entrar, né? Passava no vestibular, e face também de uma história, mas também outras coisas. Também não era um estudante que me interessava muito, porque eu tenho uma irmã que tem um ano mais velha só do que eu e fez um só vestibular e passou. Então, eu não tenho muita desculpa. Eu fiz 5 para começar a passar e já comecei a me interessar. Eu acho que essa referência familiar, essa referência de juventude negra me mobilizou muito e eu fiz a graduação muito rápido e depois fui fazer mestrado e doutorado em Campinas, no final dos anos 80, anos 90, e fiquei um cara obsessivo por arquivo. Então, agora mesmo que eu estou... Depois eu vou até comentar sobre isso, né? Quer dizer, eu estudei, fiz mestrado e doutorado em Campinas, mas nunca morei em Campinas. Mas já via como Campinas é um espaço extremamente segregado, porque em Barão Geraldo a gente não via negro, né? Aí, né, eu fui morar agora estou morando em Campinas, né? Morando em Campinas num espaço altamente segregado, que é Cambuí. Então, parece até coincidência, né? Então, e eu ser um cara de arquivo o tempo todo, pesquisa em arquivo, agora tenho mesmo feito pesquisas no arquivo público, que eu já conhecia. Esse ano, minha vida, no bom sentido, deu uma boa virada, porque eu descobri um material riquíssimo sobre uma revolta e uma seita de escravizados no sul do Espírito Santo, chamado Sociedade Pemba, uma documentação do século XIX. E aí eu aproveitei, quer dizer, você abre documento procurando coisa dessa revolta, acha coisas sobre os quilombos do Espírito Santo, que não tem muita coisa escrito, quer dizer, tem sempre contribuições. Então,
Mas o que eu queria chamar a atenção é que até 94, e olha que já faz tempo, eu só conhecia, está dando um pouco de eco, né? Bom, o que eu queria destacar com esse breve comentário é que até, embora eu continue sendo um historiador obsessivo, compulsivo para os arquivos, né? Eu até brinco lá que eu preciso do arquivo semanalmente, como se fosse uma espécie de um remédio controlado, né? E tudo que eu escrevo, e alguém mencionou aqui, é tudo referenciado com documentação, né? O que eu acho, o que pode ser. Mas a partir de 94, que eu continuo estudando quilombo, mas a partir de 94 teve uma mudança significativa, porque eu fui dar aula, acabei a Unicamp, fui dar aula na Universidade Federal do Pará, e aí tive contato propriamente com os quilombolas. Então é interessante, ou seja, o meu primeiro livro, História de Quilombolas, era um livro que era só de um pesquisador de arquivo, Jair dos Pantos, era um livro que eu juntei a experiência do arquivo, de encontrar os quilombolas nas fontes arquivísticas do século XVIII, alguma coisa do século XVII, que eu capturo, mas fundamentalmente do século XVIII e século XIX, conhecendo também as comunidades quilombolas do Pará. Eu tenho, sei lá, do que eu andei escrevendo sobre quilombo, talvez não mais de 10% sobre os quilombos remanescentes, as comunidades remanescentes. Praticamente tudo que eu escrevi é coisa do passado, né? Então é interessante isso, porque cada vez, e depois eu dei para quilombos no Maranhão, por acaso, alguns estudos meus foram transformados em laudo. Então é interessante que em uma determinada ocasião eu falei publicamente que eu nunca tinha feito laudo. Aí uma pessoa na plateia me desafiou, falou: você fez o laudo? Eu falei: não, eu não fiz. Você está dizendo que eu não, você fez. E depois a gente foi saber que era um texto meu, que o pessoal do CEDEMPA, no Pará, perguntou se eu tinha alguma coisa, algum texto. Eu mandei para eles, e eles o que? Adaptaram aquele texto. Isso está ótimo. E serviu como laudo, naquela época, ainda era o governo Fernando Henrique Cardoso, para o reconhecimento da comunidade de Itamauari, que fica do lado do Pará, mas divisa do Maranhão. Então, eu visitei muitos quilombos no Pará, no Maranhão. Isso me ajudou muito, né? Eu diria que talvez se eu tivesse que refazer uma boa parte das minhas pesquisas, né, antigas, lá da década de 80, 90, teria me ajudado essa experiência de conhecer de perto o que é uma comunidade remanescente de quilombo, né? Essa relação de aparente isolamento, mas profundamente de conexão. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que o que eu comecei a pensar quando estava quilombo era um pouco da crítica à imagem do quilombo como espaço de isolamento. Isso era muito forte, porque para dimensionar, né, a cultura, principalmente a cultura do quilombo, o lugar do território específico, muitas vezes essencializado da cultura, era fundamental chamar a atenção dessa hipótese do isolamento. Tem uma coisa interessante, né, que a gente pode falar aqui, hoje eu estava comentando no curso, que os quilombos, aí eu não vou usar a palavra aquilo, que às vezes eu uso, que é o quilombos históricos e remanescentes, vou usar só quilombo. Mas os quilombos ficaram invisíveis na sociedade brasileira no final da escravidão, praticamente no início do século XX, até os debates da Constituinte na década de 80. Por isso que muitos dos inimigos, a gente pode dizer isso, essa não é uma expressão ruim, muitos dos inimigos dos quilombolas hoje falam que há um número exagerado de comunidades remanescentes de quilombo, já se fala em 5.000 comunidades, acho que já ultrapassou, desde órgãos do governo a ONGs, movimentos sociais, mas havia uma ideia de que talvez houvesse o quê? Uma inflação. Por quê? Porque se você pegar a documentação do final do século XIX, não havia na documentação tantos quilombos assim ao longo do Brasil no final do século XIX. E eu tenho chamado a atenção
de que a gente só conhece o quilombo pela fonte daqueles que queriam destruir os quilombos. Então, muitos quilombos podem ter se formado, se dissolvido, né, sem que as autoridades policiais conseguissem reprimi-los, portanto, documentá-los. Né? Alguns quilombos só foram reprimidos, ou, portanto, só aparecem em fontes, mas eles podem ter sido formados, estabelecidos, geracionalmente, anos antes. Né? Então, eu chamava a atenção de que os limites que nós temos com relação a identificar os quilombos. Tem pouquíssimas fontes, ou quase nenhuma, produzidas para o passado sobre dos quilombolas. Né? Hoje a gente utiliza muito o material da memória. E aí tem uma coisa interessante que eu acho que tem a ver com as experiências que o Denner tem mostrado aqui, embora o que eu vou falar aqui não precisa ser uma generalização sobre os quilombos em São Paulo, é o fato que eu acho que cabe mais no caso da comunidade da Andréia, que é, nas últimas décadas da abolição, você tem um fenômeno que é o fenômeno de doação de terra, para libertos de escravos, os senhores deixavam terra. Né? Às vezes essas terras, até uma coisa interessante, a gente acompanhar o movimento da segunda geração, porque essas terras eram doadas para aquelas pessoas viverem. Então, numa segunda geração, essas pessoas não existiam mais, já tinham morrido, e, portanto, suas terras eram expropriadas. Mas você tem o fenômeno de doação de terra, o fenômeno da migração de famílias negras, até uma coisa interessante, os fazendeiros começam a alforriar os escravizados na década de 80, parece até surreal ou paradoxal, alforriam os escravos para impedir que eles fujam. Então, se liberta eles para impedir que eles fujam, e era a tentativa dos fazendeiros o quê? Negociar, né, condições de trabalho com aquela população não mais escravizada, liberta por alforria coletiva, ou que vai ser liberta a partir de 1888. Então, tem um movimento de muita migração de família no interior. Eu hoje começo a ver uma coisa interessante, que ali eu estudo bem, a região divisa entre, uma confluência ali, divisa entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, né? Rio, Espírito Santo, Minas Gerais. Eu acho que para São Paulo, essa região do Eldorado também, eu acho que tem isso, ou seja, migração dessas famílias. Em alguns momentos pode ter constituído algumas barreiras, porque essa região do lado mais acima para Minas Gerais, né, havia populações indígenas, então talvez alguma dessas comunidades negras rurais tenha sido dissolvida. Mas para regiões escravistas, como Campinas, a coisa é muito mais interessante, né? Porque a gente desce na rodoviária de Campinas, vai para a Unicamp, ou vai para o Cambuí, e não vê a população negra. E até a minha esposa, eu chamava a atenção para a minha esposa, que está morando lá agora, como Campinas é uma área fortemente escravista no final do século XIX, ela perguntou, mas onde é que está a população negra? Onde ela sempre está, na periferia. Né? Você não vai achar negros na Unicamp, não, vai achar negros na Unicamp, no bandejão, servindo. Quando eu estudei nos anos 90, a população negra ou era técnico, né? É fácil logo você identificar quem é professor, quem é técnico. É igual no hospital, rapidamente se identifica, não precisava nem encaixar no hospital, né? Quem é enfermeiro, ou auxiliar de enfermagem, e quem é médico. O cara branco é médico. Quem não é o que é o cara da portaria, enfim, inclusive já está uniformizado, mas médico e enfermeiro estão muito próximos. Então, essa coisa dessa população negra, né, chamando a atenção como Campinas é um bairro, uma área ainda fortemente negra, a população está na periferia, de mudanças. E eu lembro que eu acabei criando, né, na verdade, propondo uma ideia, a gente, né, eu propus uma categoria, eu peguei uma expressão que eu até desdobrei essa expressão, que é uma expressão que o Sidney Chalub, é um historiador de Campinas, ele utiliza uma expressão que é a ideia de cidade negra. É até interessante porque tem um conjunto de cidade negra, né? Mas ele tira da cabeça dele que a ideia da cidade negra, que ele faz um capítulo lá do livro Visões de Liberdade, Cenas da Cidade Negra, em que ele recupera a dimensão do medo senhorial, né, pós-revolta dos Malis, a capacidade que os escravizados tinham de estar
conectado com as informações políticas, desde o que da lei de 28 de setembro de 71, dos escravos, essa imagem que os escravos estavam completamente adormecidos, acomodados nas senzalas, os historiadores têm mostrado hoje que havia muita informação. E, fugindo da ideia do isolamento, eu criei como contraponto a ideia que você tem um campo negro. Escrevi bastante sobre essa ideia que você tem um campo negro, e aí o campo negro não é só a ideia de um campo no sentido de uma dimensão rural, é esse espaço do não isolamento, né, dos quilombolas em termos do quê? De conexões mercantis, né, onde a gente comentou um pouco aqui, né, base, né, da nossa salada do dia a dia, né, eu até brinquei ontem aqui, parte da salada da classe média, né, como outros produtos, vem do quê? Da agricultura familiar. E a agricultura familiar, no caso brasileiro, tem o quê? Tem história, tem origem. O quê? Em formas camponesas, e essas formas camponesas, de algum momento, eram o quê? Eram negras, né? Então, é interessante esse movimento agora de ressignificação, né, dos quilombos, mas eu queria chamar a atenção que essa ressignificação, porque muitos assim o acusam, não é uma dimensão histórica, que o quilombo é hoje tudo, e não é mais como era no passado, como se o passado tivesse uma única dimensão. Os próprios documentos têm sugerido formas das mais diversas. Para vocês terem uma ideia, porque eu até brinco, isso aí, para vocês verem como eu sou obsessivo. Eu vou dar um exemplo para vocês de um documento, eu vou até publicar o documento na revista do Arquivo do Estado do Espírito Santo. Eu achei esse documento, eu fico uma semana lá, fico num hotelzinho no centro, eu adoro o Centro Velho, porque é um centro velho onde tem um arquivo e você se hospeda lá. Eu achei o documento, para vocês terem ideia, você vai fazer, não, eu vou falar o documento para vocês, descrever rapidamente. Primeira reação de muitos aqui, falando, não, peraí, você inventou isso aí não é verdade, cara. Isso é invenção, cara. O documento é tão surpreendente que até o diretor do arquivo desceu e falou, Flávio, fantástico. Como é que você descobriu? Parece até que você tem um imã. Não, é só ter paciência. Historiador, eu brinco com meus alunos, se você não tem paciência, sujeito que fica no arquivo depois de 1h30 levanta, porque as costas estão doentes, quer tomar um café, eu falei, escolhe outra profissão. Porque você tem que esquecer o tempo. Eu mesmo, né, eu vou pesquisar aqui no arquivo público, às vezes eu até esqueço de almoçar. É muito comum esquecer de almoçar, porque esquecer de almoçar que você está no arquivo de tal maneira. Aqui que é o documento. O documento é assim, eu achei esse documento agora em agosto. Só para você ter uma ideia, o que eu quero chamar a atenção para terminar com esse documento, é essas dimensões complexas do passado quilombola, que necessariamente não é só o presente que é complexo, quando a Andréa apresenta agora. Né? Por exemplo, não tinha capoeira no quilombo do passado. Capoeira é um fenômeno urbano, não se tem. Então o quilombo com capoeira não tem nada a ver. Quer dizer, novas formas do que? De conexões culturais, de recreações culturais, de experiência de território. Eu não vou ficar agora na dimensão teórica, como a dimensão de espaço e território teórica ajuda muito a gente a pensar isso. Mas vamos ao documento. O documento era mais ou menos o seguinte, que foi feita uma batida num rancho de 1 quilombola, num lugar do Espírito Santo, estou me lembrado agora, e se achou várias coisas desse rancho, entre as quais manuais de gramática. O documento é de 1870. Manuais de gramática, livros. Olha só, livros. Interior do quilombo. Temos que tomar cuidado com uma análise. Uma análise, né, talvez aumentando um pouco o volume e talvez romantizando, é que já havia expectativa dos quilombolas estudarem. Calma. Embora você tenha uma indicação interessante de uma escola, de uma proposta de escola no quilombo, no Maranhão, pelo Negro Cosme. O Cosme do Maranhão propôs uma escola. Está documentado. Eu até brinco que se o Ciro Gomes souber dessa informação, ele vai ficar muito eufórico, porque o Cosme, que é o líder da balaiada, nasceu no Ceará, em Sobral, né? E ele foi liberto em Sobral. Quer dizer, o Cosme é
um liberto, portanto, um ex-escravizado, que migra para o Maranhão, e você sabe que ele vai ser o grande líder da balaiada no Maranhão. Então, tem uma indicação de um memorialista que o Cosme teria criado uma escola no quilombo da Lagoa Amarela. Então, a ideia que talvez os quilombolas devem estudar, pode ser, ela não é inverossímil, mas eu acho que tem uma ideia até mais ampliada, de que talvez no rancho desse quilombola onde foi apreendido, claro que havia furtos praticados pelos quilombolas, os saques. Então, talvez um livro fosse o quê? Algo interessante para ser trocado ou para ser permutado. Então, fico imaginando um quilombola que faz algum saque, algum furto, que era comum também essa coisa, o complemento da economia dos quilombos, na medida que eles tinham que se deslocar, nem sempre se mantinham só com a economia, o quê? Com a economia da produção de alimentos, principalmente farinha, com o extrativismo. Podia também complementar essa economia com saques. Até há indicações que os quilombolas faziam alguns roubos das senzalas. Então, esse quilombola pode ter roubado os livros da senzala, uma outra hipótese, mas o mais importante é que ele roubou alguma coisa que ele podia o quê? Vender. Ele podia o quê? Trocar. E trocar com o quê? Com pessoas muito próximas a ele. Então, isso mostra, para terminar, essas dimensões várias do ponto de vista do passado, e a gente também identificar o que essas comunidades, por que o São Pedro, por exemplo, desaparece. Poderia alguém perguntar para o Éder aqui, onde é que está São Pedro ou vários desses quilombos Eldorados e outros? E, na verdade, estão confundidos com comunidades rurais, produtoras de alimento, em que nem sempre o poder público as identificava, ou o poder público as excluía de políticas públicas, e agora essas comunidades estão o quê? Exatamente, se valendo da existência das políticas públicas para reforçar ainda mais aquilo que elas nunca perderam, que é a sua identidade e o seu território. Então, isso é muito interessante a pensar o passado para essas reconstruções. Eu, em algum momento, fui crítico dessas reconstruções meio completamente históricas do presente, mas hoje eu sou muito mais atento a essas possibilidades de recriação, de territórios, envolvendo religiosidades, práticas culturais, pontos de cultura, que eu acho que tem uma força muito grande para pensar o quilombo também como um lugar vivo da produção de cultura e de resistência. E não o quilombo. Porque associar o quilombo só o quê? A periferia, a miséria, a violência, não tem só sentido. Tem que associar também o quê? A espaços de produção de quê? Eu adorei tecnologias sociais. Porque senão só vira o espaço da vitimização. Então, e de vítimas, não interessa, a gente só sente pena de vítimas. Na verdade, são atores sociais, sujeitos que têm história do passado, muitas vezes o que completamente interrompida por memórias que nunca foram localizadas, porque o pesquisador, uma crítica ao autor, que o pesquisador não se preocupou com essa memória. A gente estava comentando aqui sobre essa preocupação logo de perguntar sobre escravidão para pessoas mais antigas, que talvez queiram eliminar essa ideia da escravidão. Por que vai ser bom você falar que foi descendente de escravo? Talvez para professor universitário negro, mas, enfim. Então, é interessante essa relação passado e presente, e a gente aprende muito sobre essa ideia do não isolamento nunca dos quilombos, no passado e agora no presente, essa imagem que você tem, que é uma sociedade camponesa, que a gente está hoje diante de uma população negra que é a terceira geração saída da escravidão. Até interessante. Você sabe que os censos têm sugerido que o Brasil, nos próximos 20 anos, vai alcançar uma população muito grande idosa. Então, o poder público não está preparado para lidar com isso. Então, essa população idosa daqui a 20, 30 anos vai ser a quinta geração saída da escravidão. É isso. Geração conta, do ponto de vista da demografia, a geração conta 20 anos. 20, 25 anos contam, os demólogos contam assim. O que é uma geração? Um dia para outro. Então, é isso. Então, a gente pode conversar aqui, eu acho que o meu tempo já se esgotou de uma fala inicial. Muito obrigado. Já quero aproveitar
aproveitar para agradecer a participação de vocês. Da mesa, a gente vai abrir para perguntas. Eu só vou pedir para quem precisar fazer, quiser comentar, que use o microfone para a gente ter o registro, tá bom? Já temos uma aqui. Não é bem uma pergunta. Continua, não? É? Tá bom assim? Não é bem uma pergunta. Como nós temos, hoje a mesa falou muito dessa relação do tradicional e do contemporâneo, dessa dinâmica, né? Eu gostaria só que o Denner falasse um pouco da experiência que vocês têm lá no São Pedro, articulado com os outros quilombos, da produção e comercialização e recuperação das sementes. Diferentes sementes que já estavam até esquecidas que existiam, que foram recuperadas por vocês e que virou um esquema de relação também dos quilombos, que vocês chamam de sementes crioulas. Tudo bem? Só contar um pouquinho disso? Acho importante que junta também um pouco da tradição e do contemporâneo. Mais alguma? A gente pode fazer um bloco? Comentários, perguntas? Não? Então a gente pode... Tem ali? Meu nome é Nayeli e eu quero fazer uma pergunta histórica. Eu quero saber por que no Brasil, o Brasil foi mais escravizado do que os outros estados latino-americanos? Por que teve mais escravidão aqui e não na Argentina, por exemplo? Na Colômbia eu sei que teve também, né? Mas por que nesses outros países latino-americanos não teve tanto como no Brasil? Bom, para começar, né? Aí o pessoal vai se inspirando. Meu nome é Renato, eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Denner, eu gostaria de saber quantas famílias existem no Quilombo São Pedro hoje e se essa comercialização que a Ana comentou, se é só entre os quilombos ou se vocês têm uma relação comercial um pouco mais ampla. A gente faz 3 ou 4 já? Oi, bom dia. Pensando um pouco nisso do contemporâneo e desses processos, pensando que a história não é uma linha reta, né? E que, enfim, como que a gente vê essa história acontecendo. Eu fiquei pensando no que o Denner falou sobre a questão das hidrelétricas, e eu vejo muito isso como uma permanência de um processo colonizatório, né? Colonizador, enfim. E aí, não sei, queria que a mesa comentasse um pouco dessa ideia, talvez, dessa permanência de um processo colonizador no contemporâneo. Meu nome é Laila. Muito boas perguntas, hein? A primeira pergunta foi sobre sementes crioulas, né? As sementes crioulas, geralmente, aquelas que não passam por nenhum tipo de industrialização, né? Recentemente, eu trouxe algumas, né? O arroz, né? Então, trouxe algumas para o meu colega da Zona Sul, para ele plantar. Trouxe o arroz mesmo, né, que é produzido lá na roça. Trouxe o milho. É uma semente própria para o desenvolvimento, né? Você plantar ele ali, daqui a lógico que no período certo, né? Você plantar e aí ele tem o período dele também de crescer. Temos
além das sementes crioulas, né, que a gente tem lá, o forte de produtos que a gente tem é a banana, né, o palmito pupunha. Tudo depende também muito da terra, né? Até a gente tinha começado a conversar lá no início, o rapaz falou sobre a questão do maracujá, alguém falou sobre a questão do maracujá. Algumas partes, alguns lugares, a terra não é tão propícia para algumas sementes, né? Maracujá, por exemplo, ele vai dar lá, mas a terra não é tão boa, né? Ou tem outras regiões que a terra é melhor para maracujá. A terra lá é propícia para banana, para palmito, é uma área que é dominada por isso, né? A questão da comercialização que você perguntou, a comercialização é mais de banana mesmo, né? Palmito, tem as cooperativas, né? Que os produtores quilombolas eles vendem, né, para as cooperativas. Demora, né? Tivemos recentemente um problema com o PA, né? Que é um programa de agricultores, né? A redução, né? E isso prejudica muito mesmo, né? Porque a venda desses produtos é um modo de sobrevivência para nós, né? Tipo, agora arroz, milho, aí não tem tanto mercado. Maracujá, tem, assim, é bem pouco, sabe? Mandioca, o mercado mais forte mesmo é banana e palmito pupunha. Temos as feiras grandes de troca, acontece na cidade de Eldorado, né? Assim, eu gostaria muito, infelizmente eu não tive como participar, né? Acho que eu nunca participei, para você ter ideia, como eu estou aqui, e nos anos que eu estava lá, eu não lembro se tinha. Já faz 4 anos que eu estou aqui, eu sempre acompanho pela internet, né? Então, o pessoal do meu quilombo, eles vão para a cidade e tem as feiras, né? Então eles colocam os produtos ali, então existe essa troca de produtos, de semente, né? Outra coisa, você perguntou quantas famílias, né? Assim, até um tempo atrás, a gente famílias, a gente separa-se por casas, né? Também, né? Tinha 39. Com pessoas morando dentro, né? E aí dava um total mais ou menos de 160 pessoas no Quilombo São Pedro. Acredito que tenha crescido, né? Nasceram as criancinhas, né? Infelizmente também morreu algumas pessoas. Aí tem o Quilombo Ipaporanduva, que é maior, né? Que é vizinho lá. E tem mais de 100 famílias. Tá? Mas o Quilombo que eu venho é mais ou menos aí em torno de 39... De 39 a 43 famílias, mais ou menos, com... Eu não vou saber o valor, ou a quantidade de pessoas exatas, mas ali é de 160 a 180 pessoas, mais ou menos. Sobre as perguntas, eu acho que é isso. Eu espero ter conseguido responder. Tá. A questão das represas, do processo... você perguntou do processo histórico, né? Assim, o que, inclusive, não sei se eu falei, acho que acabei não falando, eu faço parte do movimento dos atingidos por barragens, né? Sou um dos representantes aí do movimento. O MAB, ele somou no Vale do Ribeira, né? Já tinha a luta histórica, né, das hidrelétricas, na figura do Antônio Hermínio, né? Ele é um dos que queria, né, fazer as barragens. Então, tem o rio Ribeira de Iguape, ele nasce lá no Paraná e deságua na Ilha Comprida, né? Então, ele passa em muitas cidades. Se eu não me engano, são em 23 cidades, né? E aí existe, há mais de 30 anos, como eu disse, esse processo de construção de hidrelétrica. Então, tem a primeira. A gente brigava sempre para não construir a primeira, porque se fosse construída a primeira, a gente sabia que ia ser as outras, né? Então, com a construção, atingiria
diretamente, assim, tudo mesmo, assim, eles fizeram, né, a marca, pela marca que eles fizeram, o quilombo de onde eu venho não ia chegar, mas rodeava, né, ficava bem na frente, praticamente nós não ia ter saída, né, nós não ia ter saída, o quilombo Ivaporanduva ficaria debaixo da água, o quilombo Galvão, Nhunguara, Sapatu, todos esses quilombos aí em volta. Recentemente aí teve as tragédias aí de Brumadinho, Mariana, né? Que é bem preocupante, né? Pelo que a gente viu aí, Mariana não teve, né, indenização das famílias, né? Não teve uma reparação. E isso que preocupa mais, né? Porque é vidas que foram ali. Não sei se eu consegui responder. Isso. Tá. Eu vou entrar em uma das perguntas que foi feita para o Denner, referente às sementes crioula. Porque, apesar de nós sermos um quilombo urbano, nós também circulamos entre diversos quilombos, né? Nós fazemos intercâmbios com os quilombos de diversas partes do Brasil. Então, o nosso papel também é ser transmissores. Então, nós participamos desse escambo de sementes. Então, quanto mais sementes forem difundidas, mais acesso essas pessoas vão ter a uma agricultura, de fato, né, orgânica e com heranças ancestrais. Então, o Ibaú ele faz esse papel, não só no Brasil, como em África, né, quando nós vamos para lá, trazemos sementes das ervas, de baobás, para poder replicar. Tanto o Ibaú quanto a Casa de Cultura Tainã, que tem um processo muito mais intensificado através da rede Mocambos, que aí são com as sementes africanas mesmo, então eles trazem e replicam essas sementes por diversos quilombos no Brasil. O Ibaú ele se concentra nas sementes crioulas nascidas na nossa terra e dissemina essa semente não apenas nos quilombos, então nós somos uma rede de quilombolas e indígenas. Então, por exemplo, os indígenas que são aqui da aldeia Vanuíri, né, que são aqui de após Jaú, esqueci a cidade, Tupã, eles nos dão as sementes, nós somos urbanos, então pouco terreno nós temos para cultivar essas sementes, então nosso papel é dividir essas sementes e levar para os territórios onde nós temos mais facilidade de ir do que eles. As sementes, gente, não são negociadas financeiramente, não são vendidas, elas são escambos, sempre escambos. Então, o que eu não tenho e o Quilombo São Pedro tem, então nós trocamos essas sementes para poder, cada vez mais, esses espaços ficarem diversos. Eu vou responder a pergunta acho que foi a Laila que falou sobre a semente crioula, foi a Laila, e alguém falou sobre como que nós estamos hoje, né, a nossa situação, pensando o processo de colonização. Eu acredito que continuamos vivendo isso, né? Esse processo, que aí dá para a gente ver a própria questão das barragens lá, não somos nós que estamos querendo construir algo para nos prejudicar. Então, novamente, nós sabemos quem que está utilizando dessa ferramenta para dizimar o nosso povo, né? Para excluir o nosso povo, para continuar jogando o nosso povo cada vez mais às margens dessa sociedade. Eu acho que não dá para pensar e refletir o nosso tempo atual, né, gente? Eu acho que o tempo atual que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento extremamente preocupante para o nosso povo. São direitos que estão, como ele fala dessa PL, né, que está aí focada em acabar com os direitos dos quilombolas, né, dos direitos territoriais dos quilombolas adquiridos na Constituição,
são os mesmos que querem ocupar os terrenos dos nossos irmãos, nossos co-irmãos indígenas. Então, não tem expectativa positiva e não tem colonialismo que acabou. Eles continuam. Esse povo que estão aí são herdeiros. O nosso país ele foi constituído de heranças de capitanias. Né? Se são heranças de capitães, são capitães que herdaram isso, nós não temos uma perspectiva de dizer, não existe oprimidos nesse país. Existem oprimidos e existem os opressores, e nós sabemos quem são os opressores desse país. Né? E o país está gestado por um opressor. Né? Então, o que cabe a nós é nos aquilombarmos, é sermos palmarinos, que é uma missão difícil, né? Nós sabemos, porque nós estávamos vindo no carro para cá pensando nos nossos lugares. Eles fizeram de uma maneira tão certa, tão correta essa separação do nosso povo, que esse racismo, ele nos separa. Esse racismo ele é tão cruel que eu penso Campinas é um território que tem diversos pontos de resistência, mas que nós não estamos 100% unidos para chegar e lutar contra esse indivíduo e contra todas as políticas de destruição que estão vindo aí. Mas isso foi graças ao que foi colocado lá no início. Quando eles nos trouxeram, eles nos jogaram na árvore do esquecimento e depois nos misturaram dizendo que nós não tínhamos ninguém por nós, que nós não sabíamos criar nada. Então, hoje eu estou dentro de uma rede e as pessoas querem competir comigo, ao invés de dizer não, vamos todos fortalecer essa rede. E isso não é culpa nossa. Eu antigamente tinha muito problema de me culpar, de olhar, poxa, será que nós não estamos trabalhando direito a ponto de colocar os nossos como rivais? Não. Isso também faz parte de um racismo que foi estruturado para nos mantermos separados e como incapazes. Então, infelizmente, nós continuamos à mercê dessa política justamente porque toda essa estrutura foi feita para isso. Então, eu peço, né, encarecidamente a todos e todas, né, que compõem essa luta e aqueles que são sensíveis às nossas lutas, que estejam juntos, que estejam sempre juntos, porque se não entendermos que nós somos um Ubuntu, não vamos conseguir existir politicamente nesse processo que nós estamos vivendo no momento. Acho que é isso, eu tinha uma angústia assim de falar. A pergunta a pergunta mais demográfica. Na verdade, o Brasil recebe 40% dos africanos que vêm para as Américas. Então, comparado a Cuba, Estados Unidos, que vai ser o que é hoje Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, não só porque tem um espaço maior, recebe mais africano. Porém, o fenômeno das comunidades fugitivas, porque, na verdade, esse fenômeno é hemisférico. Onde houve escravidão, houve escravo fugido e, portanto, comunidade escravo fugido. No Brasil, ela é conhecido como nome de mocambo e quilombo. Mas o fenômeno não é um fenômeno exclusivamente no Brasil. É um fenômeno nas sociedades americanas com a escravidão moderna. Então, hoje tem localizado, aí eu vou usar a palavra anacrônica, mocambo e quilombo na Argentina, eu tenho informação. Por quê? Porque teve escravidão na Argentina, simples. No Uruguai, bastante. A escravidão do Uruguai foi mais. Talvez o único lugar que não tenha tanto é no Chile. O resto tem bastante. Colômbia, onde tem mais, até a Colômbia, até uma coisa interessante, que a nossa Constituição é de 88, a Colômbia, se não me engano, a Constituição de 90 reconhece as comunidades negras. Não necessariamente só as comunidades do Palenque, comunidades negras do Pacífico. Porque é interessante, há mais informação sobre Palenque. Palenque é o mesmo que seria quilombo na Colômbia, no Atlântico, lá em cima em Cartagena, do que no Pacífico. E hoje a concentração de comunidades negras na Colômbia, que são reconhecidas pela Constituição colombiana, é no Pacífico. Então, até uma coisa interessante que a gente pode pensar como experiência, no caso brasileiro,
a migração de comunidades negras distantes. Não é impossível pensar que no pós-abolição as pessoas estão subindo em direção a Minas Gerais, com populações de famílias negras de direção de Minas Gerais. Até eu lembro que eu estava num determinado evento e um pesquisador mostrando que a população hoje da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, parte dela é o quê? De gente que migra do Vale do Paraíba. Aí eu falei, pô, fantástico. Aí eu perguntei para ele, mas e o pessoal que morava na Baixada? Foi para onde? Ou seja, em todo lugar. Se gente vem da Baixada, também não é impossível pensar que gente que estava onde é hoje a atual Baixada migrou para outros lugares. Até falando de barragem aqui, pouca gente fala, mas o acidente de Brumadinho simplesmente sepulta inúmeras comunidades negras rurais. Aí eu não estou preocupado se essas comunidades negras rurais são necessariamente remanescentes de quilombo. E aí usando uma explicação do passado, né? Elas teriam que ser. Mas Brumadinho, simplesmente, pouca gente mencionou isso. Inúmeras. Por quê? Porque a realidade das comunidades negras rurais brasileiras hoje é esse modelo que foi colocado aqui. Na verdade, hoje, as comunidades negras rurais, os quilombos no Brasil remanescentes, são na faixa de quê? De 20 a 40, 50 famílias. Essa é a base. Tem alguns maiores? Tem. Com quê? Com 150 famílias. Vão ter. Tem comunidades aí que chegam a 3.000 habitantes e tal. Mas, de maneira geral, as comunidades remanescentes de quilombo hoje no Brasil estão na faixa de quê? De 150 a 250 habitantes. Qual é o problema disso? Nenhum. É chamar a atenção para a experiência do passado de quê? Pós-abolição, migração familiar, as pessoas migram com família, que essa é fundamental, né? Então, a fase fundamental para o quilombo se desenvolver após a fuga é o quê? É a reprodução interna, endógena dos quilombos. E a partir de quê? De famílias. Não tem outra maneira. Né? Não se tem informação de quilombos, mesmo, né, até vou sugerir para a Andréia, é uma sugestão, né, que você, porque o termo de época é mais bonito que o termo atual. No documentação, em Palmares, os caras aparecem como palmaristas, e não palmarino. E palmarista é mais bonito que palmarino. Palmarino já é uma categoria inventada pelos historiadores. No documento já aparece como palmarista. Então é até interessante caso você queira adotar, no sentido de vamos ser palmarinos, vamos ser palmaristas, como eles apareciam no documento. Bom, mesmo para Palmares, não se tem informação de que a reprodução e o aumento de Palmares tenha se dado com necessariamente o quê? O aumento das fugas, embora elas continuassem. Na verdade, o que faz com que Palmares cresça é o quê? A reprodução interna de Palmares. Mas como as famílias migram, então é até paradoxal, porque na verdade os quilombos ao mesmo tempo aumentavam internamente, mas mantinham uma base familiar, talvez do que ele falou, que é a base dos quilombos hoje no Brasil mais recente, que são 40, 50 famílias. Tem alguns bem pequenos, eu já visitei alguns. O que eu maior visitei tinha 2.000 habitantes. Esqueci da pergunta dela, mas eu acho uma coisa, professor, pensando no apagamento da população negra na América Latina, também refletir sobre os negros existiram. Eles simplesmente foram para o fronte e eles morreram, foi proposital mesmo. Então, é por isso que nós não vemos, e eles estão lá, estão às margens também, lá, em especial na Argentina, que posso falar com mais propriedade. Mas foi isso, né? Eles foram para o fronte, como o Brasil veio uma população muito maior, né? Mesmo os nossos também foram para a guerra. Mas lá na Argentina, o território é menor, a maioria foi e ficou lá, mortos. Então foi o trabalho deles, né? Que foi bem feito. Não, onde eu até comentei, quer dizer, tem coisas que ficam completamente invisíveis. Quer dizer, a imprensa brasileira hoje noticia a situação da Venezuela, né? Que é o quê? Que é o antigo presidente Hugo Chávez, o atual Maduro, as coisas das dificuldades, enfim, da sociedade. Pouca gente fala que a Venezuela era o segundo maior país de população negra da América.
e que, historicamente, eu sei disso, até comentei ontem que eu orientei uma pesquisadora para fazer uma tese de mestrado, que ela era venezuelana. Então, muita da coisa que eu sabia sobre a sociedade venezuelana através dela. Inclusive, ela era anti-Chaves. Inclusive, ela é de pele branca, ela é branca e anti-Chaves. Isso antes do Maduro, né? Direito que ela tem de ser anti-Chaves. Mas ela me informava muito sobre as tensões na Venezuela, ainda no período de Chaves, que certamente estão aí até hoje, que envolve exclusão racial. Né? O Chaves era visto pela sociedade venezuelana como negro. Né? Ah, você acha? Não, não acho nada, é informação. Então, aí, esse debate hoje sobre a situação da Venezuela, meio que congela a dimensão histórica. Independente, aí não tem lado e tal, a população que está diante do quê? Das principais dificuldades, que está migrando para o Brasil também, é vista como população negra na Venezuela. Aí até uma coisa interessante, se essa população que está migrando para algumas áreas do Brasil será vista como negra no Brasil. Isso é outra coisa. Mas que ela é vista como negra na Venezuela, os dados mostram. Entendeu? Até interessante. Porque tem um racismo também reproduzido, né? Talvez essa população chegue a alguns lugares aqui, elas queiram se fechar em núcleos, né, étnicos para não se misturar com a população negra das favelas. Um exemplo, se viesse para o Rio de Janeiro, elas podiam estabelecer uma diferença. Mas na sociedade venezuelana, só pensar na América Latina, essas populações são negras. Né? Você vê onde é que estão os quilombos hoje na América? Equador. Na Bolívia está cheio de quilombo, na Bolívia. Porque ali era o quê? Era as minas de Potosí, os caras estão entrando por Buenos Aires para ir trabalhar lá. Cheio. Inclusive com língua própria. A não ser tirando o Suriname, que tem as comunidades étnicas mais identificadas lá, que é o Isamá, Caluco e tal, na Bolívia, há hoje as comunidades negras remanescentes de Palenque, com língua própria, estão o quê? Estão na Bolívia hoje. Bolívia é a Bolívia. Né? E a gente tem a imagem que a Bolívia só tem índio. É claro que essa população lá, a população indígena, tem mais força. Na Argentina, você tem a população negra na Argentina, rarefeita. No caso brasileiro, a população negra, nós somos hoje 54,5 de 200 milhões. Né? Aí é fogo, né? Todo mundo já ouviu isso, né? O Brasil é o maior país de população negra do mundo. Só tem um lugar que tem mais negros no mundo, que é o quê? Nigéria. Mesmo os Estados Unidos tem uma população negra quantitativamente muito grande, embora seja 12% lá, mas a população... Os Estados Unidos é 300 milhões, quer dizer, 12% de 3 milhões não é pouca coisa. Mas são 12%. Nós não somos... Até é complicado essa discussão sobre minorias, né? Não tem minoria. Nós somos minoria. Bom, me contaram aqui que o segredo da microfonia é que o microfone tem que ficar parado aqui. Então a gente tem... Parece que mesmo assim... A gente consegue fazer mais uma pergunta, caso alguém tenha algum comentário, uma pergunta. Não? Legal, então eu vou pedir para a mesa fazer as considerações finais, a gente encerra e aí eu tenho alguns convites para fazer no final. Se vocês puderem fazer as considerações finais, por favor. Eu vou finalizar agradecendo ao convite, agradecendo essa plateia, agradecendo a essa mesa, professor Flávio. É uma honra ouvi-lo, uma honra saber que quem eu leio está dividindo esse espaço e me dando dicas como essas, que muito ricas. Bom, eu vou terminar de uma maneira diferente. Eu vou ler aqui um trechinho de um poema, ou de um conjunto de poema que o José Carlos Limeira fez, que chama Quilombos, e ele fez para Abdias e para Lélia Gonzalez. Talvez vocês conheçam, mas eu vou fazer só um trechinho dele aqui. Ele é fragmentado, né, em diversos outros poemas, e eu vou ler Memórias 1 para vocês. Queria ver você negro, negro queria te ver. Se Palmares ainda vivesse, em Palmares eu queria viver.
O gosto da liberdade sentido, cravado no peito, correr, sentir os campos de ter a vida. Angola Janga, terra de negros livres. Ali toda vida, toda raça, toda raiva, vontade de África. África, subitamente roubada. Sonhos, subitamente assassinados. Liberdade, subitamente trocada pela escravidão. Negro correndo livre, colhendo, plantando por lá. Se Palmares ainda vivesse, em Palmares eu queria ficar. O ódio do feitor é pegajoso, fecundo. Ele pode emprenhar até as mentes das mais estéreis. Com seus pênis de chicote, os feitores esparramavam-se gozo nas costas dos malungos, guinés, andras congos, agomés, minas, cafres. E se o sangue jogou com toda a força em Angola, fui Jeje, irmão de Alçá, Jeje, tapa e senti. Cheiro nausente de esperma de tortura. Fez que ficássemos juntos, usando nosso ódio mais comum. Te vejo, meu povo feliz, teu sonho querendo sentir. Se Palmares ainda vivesse, para Palmares eu teria que ir. Você já pensou se Domingos Jorge Velhos e sua malta não houvessem tido tanta sorte? Já pensou o país como Serra da Barriga? Sei que talvez não. É difícil imaginar uma terra assim, onde não fosse possível ver uma negra ter que mostrar a bunda, abrir as coxas, tirar as entranhas do pão de cada dia, onde não fosse possível ouvir criancinha de 10, 8, 6 anos, voltando às 4 da manhã depois de vender chicletes e o último resquício de dignidade nos cruzamentos da cidade. Pelo menos que conte a história. Não te esqueça, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Eu vou pedir para vocês me ajudarem agora para finalizar. Por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Por menos que conte a história, não te esqueça, meu povo. Se Palmares já não vive mais, faremos Palmares de novo. É isso, muito obrigada. Concluindo minha fala aqui, né? Só colocar alguns pontos que eu não falei na minha fala, que é a questão dos inimigos, né, que a gente tem lá. Recentemente teve uma fala, fala do atual presidente, criticando, né, os quilombos, e ele foi infeliz, né, na fala, e ele citou exatamente os quilombos de Eldorado, né? Que quilombola não trabalha, que isso, né? Que é uma grande mentira. Mas por que será que eles têm tanto interesse, né, nos quilombos, né? Pelo menos de lá. E entra também nessa questão das hidrelétricas, né? Que lá é uma área muito rica em minérios, né? Tem muito ouros, né? Então, isso chama muita atenção, né? A igreja do Quilombo de Vaporanduva, por exemplo, segundo as histórias, né, tem ouros embaixo dela, né? Que foram deixados pelos escravos, né? Para esconder. Então, a gente está sempre alerta, né? Eu até lembro que esses tempos eu estava de férias lá,
E no começo do quilombo, na entrada, tem a placa, né? Segundo o artigo tal, pessoas desconhecidas não podem entrar no quilombo, né? E aí entrou um cara numa Hilux e passou direto sem falar nada. Aí pegamos, aí todo mundo se reuniu, fechamos, não deixamos ele voltar. Falei, nossa, para você entrar aqui, você tem que se apresentar. Tem uma placa escrito lá. Pessoas estranhas têm que se apresentar, ou você tem que ir com uma pessoa conhecida, não é dessa forma. Falou, não, só ficou todo assustado lá e, e falou, não, sou tal pessoa, só vim aqui passar. Aí passou uma coisa que eu lembrei, uma fala forte aqui do professor Flávio, que é uma coisa que a gente sempre debate lá, que é essa questão dos negros, né, que você falou na Unicamp, representatividade, né, que nós negros aí estamos servindo, né, nós não estamos nos cargos mais altos, né, isso é um debate que a gente sempre puxa lá no quilombo. Eu sempre falo para meus colegas, né, que tem que estudar, tem que ir para a universidade, né, porque está muito difícil as coisas. Lutamos mesmo para que dos nossos quilombos, das nossas regiões lá, tenham médicos, tenham contadores, né, futuro contadores. Estou me formo no meio do ano que vem, né, tenham advogados, né, para que a gente esteja preparado para o período que vai vir, né. Concluindo mesmo agora, né, quando o Luiz Marcos me indicou para esse evento, e ele falou que era com o professor Flávio, né, com o André e com demais, eu falei, nossa, eu vou... Ele falou, você vai encontrar um público lá de universitários, né, o professor, tá? Eu falei, nossa, será que eu sou a pessoa indicada para estar nesse evento? Ele falou, fica tranquilo, né, eu te ajudo, ele me ajuda nas pautas, e fala o que você entende. E eu acho que foi muito bom, eu aprendi muito com vocês e espero que a minha fala também tenha ajudado. Eu agradeço a cada um desse evento, a coordenação, as pessoas que estão na plateia, a companheira Andréia, aí, que faz um trabalho junto com os meus irmãos, aí, minhas irmãs do Quilombo, né? A Joelma, a Valni, né? Pessoas aí que sempre estamos na luta. O professor Flávio também, eu agradeço aí pelas suas palavras, né? Isso agrega muito. A gente é do Quilombo, mas às vezes a gente não sabe tudo também, né? Então, não sabe tudo, né? Então, onde também me falaram que você é uma referência aí no estudo sobre Quilombo, eu acho que eu tenho que pesquisar mais sobre você, né? Até ele me falou, pesquisa mais sobre o professor, né? Mas, enfim, dizer que a sua fala foi muito boa, a da companheira também foi muito boa, as perguntas, eu acho que o seminário foi incrível. E eu agradeço, obrigado a todos e a todas. Bom, eu vou ser muito simples, direto, só quero agradecer muito aí o convite, eu aprendi muito, né? Eu sempre falo que eu tenho sempre continuado a aprender sobre os quilombos nos arquivos, e aprendi muito hoje sobre os quilombos, ouvindo a Andréia, ouvindo o Éder, né? Denner, o Denner, enfim, só quero agradecer. E talvez para juntar o passado e o presente, quem eram os inimigos do quilombo do passado? Né? Os donos de escravos que fugiam, né? Que pressionavam que as autoridades reprimissem. Esses eram os inimigos do quilombo do passado. Quem eram eventuais aliados dos quilombos, né? Alianças eventuais? Comerciantes que trocavam produtos que os quilombolas produziam, que escoavam, enfim. Bom, isso é o passado. No presente, quem são os inimigos do quilombo do presente? O racismo. Quem são as possíveis alianças? Aqueles que lutam por cidadania no Brasil. Porque a luta do quilombo no Brasil é a luta não só dos quilombolas, é a luta do Brasil. Então, durante muito tempo, a questão racial ficou por conta, é um problema dos negros. Então, a questão do racismo no Brasil, da exclusão, é um problema da sociedade brasileira. Como o problema da terra não é só para aqueles que não têm terra, é o problema da sociedade brasileira. Então, o grande movimento é
chamar a atenção que o problema da exclusão racial e da desigualdade racial não é um problema dos negros e que saíram da vítima da escravidão, é um problema da sociedade brasileira. Então, é isso que eu queria deixar como uma ideia central. Os inimigos do quilombo hoje não é... Eu acho que o inimigo do quilombo hoje não é o dono da terra. O inimigo do quilombo hoje é o racismo, porque, inclusive, as políticas públicas não chegam, que essas comunidades são invisibilizadas. Então, se tiver políticas públicas, se tiver cidadania, chegarão até os quilombos. Então, é o racismo que a gente tem que combater, que esse é o principal inimigo do quilombo de hoje. Obrigado. Quero agradecer, em nome do Museu Afro Brasil, a participação da Andréia, do professor Flávio, do Denner, nesse seminário, a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Lembrar que o Museu Afro Brasil, ele sempre foi um museu muito necessário, né? E talvez hoje mais do que nunca. Inclusive, pensando no futuro, né? Esse museu, pelo seu papel, a memória aqui sendo uma base estruturante desse museu, pensando então na importância desse evento, desse encontro, da contribuição para fortalecer, em tempos de guerras, entre outras, de narrativa, um encontro como esse, pensando a nossa coleção, as discussões que foram feitas, faz desse um dia muito especial para nós. Então, quero agradecer novamente a presença de todas e todos e aproveitar, convidá-las para um evento às 14 horas, hoje aqui no auditório, que é a exibição do documentário Green Book, um guia para a liberdade. O Green Book é um documento histórico nos Estados Unidos, um documento do período do pós-guerra civil, período da reconstrução no sul dos Estados Unidos, um guia, né, como o próprio nome diz, voltado para a população negra poder andar pelo sul, o sul racista dos Estados Unidos, né, com segurança. Então, é um guia com hotéis, restaurantes, etc. Esse documento ele é um documento importante porque ele revela, por um lado, as políticas de segregação que o sul dos Estados Unidos estabelece após o fim da escravidão, mas também, por outro, as diversas formas de resistência e elaboração da população negra a esses episódios todos de violência racial. Então, a gente vai lançar esse filme, esse documentário aqui no museu, em parceria com o canal Smithsonian. Estão todas e todos convidados. O debatedor é o curador, diretor do Museu Afro Brasil, Emanuel Araújo, que vai participar. Então, aí uma ótima oportunidade para a gente almoçar e retornar para continuar a discussão. Então é isso, um bom final de semana para todas e todos, nos vemos em breve. Acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que o registro de hoje vai ser disponibilizado ao longo do próximo ano, tá bom?